Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre os multímetros da Aneng. Então tem aqui uma série de multímetros da Aneng e é um multímetro que fez muito sucesso não só no Brasil, como no mundo todo, principalmente pela série 8000. Então vou começar falando um pouco sobre ela, principalmente pelas características dessa série. Então a série 8000, e aqui eu tenho o 8002, o 8008 e o 8009, depois a série cresceu, 8001, 8004, que inclusive não vejo como melhores do que esses. Mas essa série aqui realmente ela fez sucesso no mundo inteiro por todos os sites especialistas de review de multímetros, de engenheiros, de técnicos. Todo mundo realmente tentou até criticar o multímetro e não tem o que criticar. Então é um multímetro bastante interessante, na verdade não um multímetro, mas uma série de multímetros, que é a série 8002. Qual é a grande característica dela? A proteção dela não é o mais forte. Então é um multímetro muito pequeno, vejam só a empunhadura. No meu ponto de vista, para levar para fora é perfeito, para carregar, perfeito. Para ter numa mesa de bancada, quando ela não é muito grande, perfeita. Mas vejam que, apesar do tamanho pequeno, eles conseguiram colocar uma tela grande, que é uma das grandes solicitações de quem trabalha com multímetro, tem uma tela boa de olhar os números. Então são números grandes que ficam na tela, às vezes até um pouco maior do que multímetros grandes. Iluminação, então quer dizer, tem iluminação de fundo, uma boa iluminação de fundo, uma tela muito nítida, bastante reflexiva, mas muito nítida. Alto range, ou seja, ela detecta automaticamente a escala, não preciso selecionar a escala, então é automático. Tem um seletor relativamente bom. É True RMS, então é um multímetro pequeno, é True RMS, uma tela grande e ainda tem um pezinho para deixar em pé, porque muitos multímetros esses pequenos não têm. Então ele tem um bom ângulo, obviamente não é muito forte esse pezinho, é um pezinho até bem sensível, mas para trabalhar é absolutamente excelente. Então eles conseguiram botar num multímetro pequeno tudo que tinha de melhor, com uma alta precisão. Então o multímetro AN8002 ele trabalha com 6.000 contagens, o visor dele vai até 6.000 aqui. Então ele fica muito mais preciso do que outros multímetros. Por isso ele fez tanto sucesso. Mas ele é só coisas boas? Não, claro, ele tem coisas negativas, Então ele tem, por exemplo, um plástico muito frágil, muito simples, Se virar é capaz de quebrar ele. Então, claro, ele é um multímetro mais frágil. Ele não tem, apesar de dizer aqui que ele é CAT3 600 volts, eu particularmente não acredito. Se vocês olharem aí, vou tentar botar umas imagens internas dele. Podia até abrir ele, mas acho que não é o caso agora. Se vocês quiserem, depois vocês peçam que eu abro todos eles aqui juntos. Mas ele tem um fusível muito pequeno, que inclusive eu posso ter um arco entre os dois polos, mesmo que ele queime. Então, pouca garantia, pouca segurança. Eu com um time desse tamanho na mão, se eu estiver acessando alguma coisa de alta tensão, certamente eu vou ter um dano na mão. Ele não tem essa proteção. As primeiras versões, inclusive, vieram com o fusível, que é bem pequenininho, de vidro, e agora eles começaram a vir com esse mesmo multímetro cerâmico, Então que dá uma grande vantagem em termos de segurança, Então esse é o multímetro 8002 e, como eu disse, tudo que tem de bom ele tem. Alto range, hold, iluminação, True RMS, tudo isso num multímetro pequenininho desse e mais com um preço
ridículo, um preço ridículo. Esse multímetro vende em média a 17 dólares lá na China, mas se encontra ele em promoções, chega a 12 dólares. Então vale a pena olhar. Eu sempre deixo os links lá no meu Facebook quando aparece uma promoção desses multímetros, que realmente quem não tem vale a pena. Bom, o que mais a gente tem ainda do 8002, né? Então, além dos 6.000 contagens, né, ele tem medição de temperatura, a taxa de amostragem dele é de 3 vezes por segundo, é um multímetro com boa precisão, mas ele é lento, né? Então é um multímetro que demora um pouco mais para detectar, para ler algumas coisas, né? Se comparado com outros multímetros dessa faixa, ele é bastante lento. Por exemplo, para medir um resistor, ele leva em torno de 2,7 segundos. Então isso às vezes incomoda um pouquinho, né? O teste de continuidade, que é um teste que a gente usa bastante, esse sim ele é rápido, né? Em torno de 10 milissegundos ele já consegue fazer o teste. E a continuidade soa quando a resistência está abaixo de 50 ohms. Então qualquer coisa abaixo de 50 ohms ele dá o bip, um bip de boa altura, de boa velocidade. E aí nós temos também em seguida o 8008, que está aqui. Veja que é o mesmo desenho, a mesma carcaça. Ele tem algumas pequenas diferenças, inclusive o CAT dele é o mesmo, tá? Ele tem os mesmos fusíveis, internamente ele é praticamente igual. A diferença é que ele não tem temperatura, ele passa a ter um gerador de onda quadrada. Bom, mas isso externamente, tá? Todos os benefícios, tudo aquilo que o 8002 tem, ele tem com algumas melhorias. Todas as escalas deles, as especificações do multímetro, são maiores do que o 8002, tá? Principalmente com relação à escala de miliampere e também a relação de resolução da tela. Então, nesse multímetro eu vou até 9.999. Então aqui eu ia até 6.000, 5.999, aqui eu vou até 9.999. Tá? Mas é um multímetro exatamente igual, o mesmo desenho, mesma carcaça. E apesar desse desenho colorido, isso aqui não é borracha, né, é plástico. Então ele tem essa desvantagem. Mas é um multímetro muito bom. Tá? Muito bom, é o 8008. Inclusive eu considero esse aqui, o 8009, os melhores multímetros que tem. Melhor do que comprar 8002 é gastar 2, 3 dólares a mais e trazer um 8008 ou um 8009. O que é o 8009 então, né? A diferença principal entre os dois é que ele ainda amplia um pouco mais a escala, principalmente em leitura de resistência, tá? Então ele vai até 100 mega ohms, coisa que esse aqui não vai, tá? Esse aqui acho que se não me engano é 2 mega ohms, esse aqui vai até 100 mega ohms, então quem precisa medir resistências maiores, o 8009 é uma boa solução. E ele volta a ter o termopar para medir a temperatura. Outra coisa que esse multímetro tem é o teste de tensão sem contato. Então se eu me aproximar dele, ele vai me bipar informando que tem alguma corrente próxima. Então o resto ele é o mesmo multímetro. Então novamente, 8008 ou 8009. Qual é a diferença principal? O 8008 tem ondas quadradas, o 8009 não tem, mas o 8009 volta a ter a função do termopar, né? Então o teste de temperatura, e tem também o teste de aproximação e uma resistência maior. Também trabalha com resolução de 9.999. Eu particularmente acho que essa opção bem mais interessante do que o 8008 em relação às funcionalidades que ele tem a mais. Mas qualquer um dos dois são multímetros maravilhosos. E o que tem que vem junto com eles, tá? Vou mostrar um pouco as caixinhas. Esses três multímetros, eles têm várias opções de venda, tá? Então ele pode vir simplesmente num plástico com os cabos. Esses são os cabos dos multímetros, esses três têm mais ou menos o mesmo cabo, né? Eles vêm com CAT 2000 volts, 10 amperes. São bons cabos, tá? Ele vem com proteção nos dois lados, aqui eu já tirei, mas ele vem com proteção da ponta e da base. Ele é totalmente protegido, isso para os três, né? E ele ainda tem uma ponta bem fina, bem afiada, boa para se fazer. Tá? Veja que aqui ele vem com CAT 2000 volts, mas aqui dentro é CAT 2600 volts.
Mas ele pode vir com algumas outras opções. Então, por exemplo, eu posso comprar esses multímetros com o kit de acessórios. O que seria o kit de acessórios? Ele traria junto, se eu tenho um aqui, ele viria nessa sacolinha, esse aqui é do 8008, onde ele vem com um saquinho, que as ponteiras do 8008, como eu comentei, elas vêm protegidas e protegidas, é o mesma ponteira. E ele ainda tem um kit que é fantástico. Eu recomendo sempre comprar porque ele custa, sei lá, $1-2 a mais no preço do multímetro. E se eu for comprar a parte, eu vou gastar uns $10 nesse kit. Então é um kit que eu faço a conexão, a ponta, ó. Então eu posso conectar uma outra ponta, eu posso conectar uma garra, eu posso conectar diversos outros componentes, uma ponta fina, tudo eu posso conectar diretamente nessa ponta que eu posso trocar. Então é uma super ferramenta que a gente adiciona ao multímetro, que também vem como opcional nos Anengs e vem em toda a linha dele, e a gente pode encontrar com essa opção. Então a opção que eu recomendo, normalmente o 8008 e 8009 é oferecido com essa opção. Eu comprei 2 multímetros 8008 sem essa opção e me arrependi. E ele vem com esse saquinho, né? Saquinho de proteção. Uma outra opção de comprar, esse mais difícil, a gente encontra bastante no 8009, é vir com essa sacolinha. Tá? É uma sacolinha bem frágilzinha, mas ela serve para carregar o multímetro. Então vem lá o manualzinho dentro. E aí vem a ponteira dele, o termopar e o kit. Mesma coisa que o 8008, só que de vez em o saquinho cinza vem nessa proteção aqui desse saquinho. Também quando for comprar tem que vir descrito que vem com saquinho, senão ele vem daquela outra forma. Não é porque compra os acessórios é que vem essa caixinha aqui não. Então esses são os Anengs. A série 8000, que são os principais. Mas aí a gente trabalha, pensa nele como portátil, e a gente tem o AN302, que esse sim eu considero portátil, né? Olha só, ele é menor e olha como é muito mais fino do que esse. A propósito, esse aqui trabalha com 2 pilhas AAA, tá? Muito mais fino que esse. Quais é que são os problemas, ou quais é que são as características, né? Então ele tem um propósito de ser realmente portátil. Eu posso carregar aqui uma cinta de segurar, deixa eu mostrar já como é que ele vem. Ele vem nessa embalagemzinha aí. E vem com uma alcinha para a gente poder segurar nele. Pendurar ele em algum lugar para poder usar enquanto está pendurado. E o mais legal desse multímetro, além do tamanho da finura dele, quase o tamanho de uma calculadorazinha pequena, é o tamanho da tela. De novo, a Aneng aposta no tamanho da tela, bastante interessante. E além disso, é um multímetro com 8000 contagens e True RMS. Aqui está falando que ele é CAT 3 300 volts, ou deixa eu falar em CAT 3 300 volts, ou CAT 2 600 volts. Ora, CAT 2 600 volts para esse multímetro, eu não arriscaria tanto não, mas tudo bem. Aí vem as pontas de prova, também são pontas bastante pequenas, tá? Elas olhando parecem aquelas pontas vagabundas que a gente encontra naqueles outros multímetros de baixa qualidade, né? Já mostrei alguns aqui. Mas ela parece um pouquinho melhor, ela é sólida, né? Não é oca que nem aquelas pontas, não é encaixada. Só que a gente olha aqui, né? Ele está falando em 600 volts CAT 2 e aqui está falando que o máximo é 250 volts CAT 3. Então essa divergência é sempre complicada, né? Se a ponta de prova tem um suporte maior do que o multímetro, ok, mas menor fica bem ruim. E ela já vem encaixada aqui, não consegui nem tirar ela daqui. Isso é um problema, porque para carregar com isso aqui dobra e quebra fácil, né? Então acho que esse aqui é um dos pontos negativos desse multímetro. Ele funciona com a bateria CR2032, né? E tem realmente umas características bastante interessantes. Porque além dele ter 8000 contagens, de ter um monitor grande
Ele ainda tem uma lanterna atrás, então serve de luzinha, porque como ele é portátil, né, então eu trabalho com a 2032. E o resto das características são muito parecidas com o desse, né, ele tem uma taxa aí de 3 vezes por segundo de atualização. Então, as funções, troco aqui o Select. Tem que abrir ele para botar a pilha. O fiozinho aqui, no meu ponto de vista, é muito fininho, tá? Não é um fio de boa qualidade, não. Mas para ser tudo tão pequenininho, né? Agora nós vamos falar de um outro multímetro que diferencia um pouco desse padrão assim mais inovador que eu entendo da Aneng, que é o AN870. O AN870 é um multímetro já assim estilo antigo, né? Ele tem um preço um pouco maior, ele custa o dobro praticamente dos multímetros dessa linha, um multímetro aí de $40, $50, mas bastante barato pelo o que ele se propõe, né? Então nós estamos falando aí do multímetro CAT4, tá? De 600 volts, o multímetro que realmente tem fusíveis grandes, que chega a 20 mil contagens, chega a 20 mega-ohms, então de teste de resistência. Tem todas as funcionalidades, né, de relativo mínimo e máximo, né, de ciclos. Então, assim, é um multímetro de outro padrão. Iluminação, uma tela relativamente grande, né, não é das maiores, mas relativamente grande. Depois eu vou botar uma pilha e vou mostrar eles funcionando. 20 amperes, e aí vem todos os problemas, 19.999 contagens. Vou botar ele aqui do lado do multímetro famoso, do Fluke, né, só para a gente ver o tamanho dele. Então aqui tem o Fluke 17B, ó, eles são muito parecidos. Tem uma telinha um pouco menor, mas são muito parecidos. O peso deles é muito parecido também. Eu quando peguei ele a primeira vez achei que ele nem tinha capa de borracha, mas depois que eu abri eu vi que ele tem. Ele tem uma capa de borracha bem sólida, mas assim, me pareceu menos borracha e mais plástico. Isso me desagradou um pouco, né? Se eu comparar com outros multímetros, como por exemplo o próprio Fluke que eu mostrei para vocês, ele parece um pouco mais duro, assim, não é tão macio. E acho que uma queda, quanto mais macio, mais proteção tu vai ter. A capinha fica aqui, ó, é bem ruinzinha também, ó. Mas tá aí o multímetro. Vamos abrir ele aqui. Ele também trabalha aqui com duas baterias de 1,5 V, grandes, né? Particularmente eu não gosto desse modelo de botar pilha aqui, mas isso é só questão de gosto. Ele funciona bem. Eu boto aqui e encaixo, né? Essas são as pontas de provas que vem nele. Então eu estou falando aí de pontas de prova CAT 3000 volts, CAT 4 600 volts. Então exatamente o que nós temos aqui. E isso é uma coisa interessante. Veio correto. É bem rápido, tá? Um display bom, também brilha bastante, mas um bom display. O que nele...
O 870 aqui, só antes que eu me esqueça, ele vem também nesse conjunto aqui. Até na hora de cortar passei o estilete, é tão frágil que rasgou. Mas tudo bem. Que também veio com todo aquele kit, né, e o termopar, além das pontas de prova, que me pareceram boas, viu? Gostei das pontas de prova dele, apesar de não gostar da qualidade geral dele. E o legal é que sempre vem com um manualzinho, né? É inglês, tudo bem, mas é um manualzinho bem básico. Se vocês olharem esse manual, ele é basicamente o mesmo em todos eles. Claro que mudam as características de cada um, mas legal, assim, bem feito, boa qualidade, legal. E por último eu queria mostrar para vocês aqui o Anem Q1, que é um multímetro que realmente chamou a atenção. Deixa eu desligar aqui para dar menos reflexo. Talvez melhore um pouco. O Q1 é um multímetro que chamou a atenção porque ele foi um dos primeiros que apareceu com essa tela invertida, assim, multímetros populares, né? Não multímetros valores maiores, mas multímetros de valores populares. Também é um multímetro que custa $30, $40, não sei bem exatamente o valor. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? De onde tem para comprar, mais de um se eu achar. E ele é um multímetro que o que muda assim, realmente nele é essa tela invertida. Então, quer dizer, eu tenho uma tela assim em comparação com essa aqui. Vamos botar aqui do lado ele. São dois formatos de tela bem diferentes. Vou ficar pulando isso. E ele também vem sem seletor. Então é um multímetro que trouxe um pouco de inovação em formato de multímetro. Eu, como já sou mais velho, tenho um pouco de dificuldade de usar ele aqui. Fiz algumas brincadeiras com ele aqui, trabalhei um pouquinho, mas tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com ele com os botões. Eu ainda estou do seletor. Como ainda tem gente que ainda é do seletor que não é auto range, né? O seletor tem que selecionar a escala, porque a gente vai se acostumando, né? Não tem nada de bom nem de ruim nisso. Mas é um multímetro, claro, muito mais inteligente, só no botão, parecido até com o 302, né? Mas aí eu vou selecionando as funções com aquilo que eu preciso. Então, se eu quero ohms, teste de continuidade, eu vou selecionando tudo pelos botões range. Então ele tem tudo isso. Ele não precisa de iluminação, porque a iluminação está sempre ligada, fica muito bonito. Obviamente gasta mais luz, como é manter essa iluminação ligada, gasta a bateria um pouco mais rápido. Não fiz o teste para saber o quanto mais rápido, mas também acho que não é nada muito significativo. Ele trabalha com duas pilhas AA. Então, duas pilhas AA. Ele trabalha com 9.999 contagens, né? Então a resolução da tela vai até 9.999. Então muito parecido aqui com o 8009 ou com o 8008. Mas ele tem algumas coisas que são legais, assim. Por exemplo, quando eu fizer medição de temperatura, ele vai me trazer em Celsius e em cima ele traz em Fahrenheit. Então na mesma tela ele consegue mostrar duas medições, uma em cima e uma embaixo. Então esse tipo de inovação faz bastante diferença, né? Algumas coisas que ele tem também de diferencial entre os outros, bom, ele tem microampere e ampere, miliampere e microampere, que é uma coisa bastante interessante. E eu não preciso selecionar aqui quando eu vou querer microampere e quando eu vou querer ampere. Quando eu trocar a ponta de prova, automaticamente ele detecta isso e já se ajusta para isso. Então se eu tirar daqui e botar aqui, ele já sabe que eu estou querendo medir corrente e sai daqui. Então isso é bem legal, assim, essa inteligência que foi adicionada a esse multímetro. Como eu disse, a questão mais dele é se acostumar com tudo isso. As pontas de prova dele seguem o mesmo padrão. Então é um multímetro de 10 amperes, a ponta de prova segue 10 amperes, CAT 2 1000 volts. Então, True RMS, CAT 2 1000 volts. São provas de PVC, pontos de prova de PVC. Não é um acabamento muito premium, mas é um bom acabamento.
Então, finalizando aqui, qual multímetro eu recomendaria vocês comprarem? Se vocês querem investir um pouco mais, gastar um pouquinho mais, vale a pena comprar um Q1 e tentar aprender e se adaptar com ele. Eu acho muito legal assim, essa nova forma de trabalhar com o multímetro. Mas se não, a minha sugestão é 8008, 8009. Tá? Para mim são os melhores. Uso aqui bastante na bancada, uso bastante o 8002 também, porque para mim é importante, são pequenos, fáceis de colocar na bancada, ocupam pouco espaço, mas tem uma tela grande. Qual é que é o chato, né? Esse seletor pequenininho, claro, e ele pequeno, ele não se segura muito, então às vezes tem que segurar com as duas mãos para conseguir virar o seletor. Mas pouco trabalho. Coisa que esse aqui já no botão funciona, só preciso me acostumar com a questão dos botões. Então, em termos de solução de multímetro, a Neng realmente revolucionou o mercado. Eles inundaram o mercado com essas soluções. E claro que é uma discussão, são bons, não são bons, são cópias, o Fluke é melhor, isso tudo a gente ouve bastante. Mas é uma solução bastante, uma opção bastante interessante. Eu ainda tenho as minhas preferências em multímetro. Até não são os Anens, apesar de eu gostar muito dessa linha 8000 aqui. Então era isso. Espero que eu tenha conseguido fazer uma rápida apresentação de todos esses multímetros, uma comparação até de tamanhos e de informações rápidas de cada um. E era isso, e valeu!